Bem, essa eleição, a gente está vendo uma eleição meio complicada, né? Acho que o único consenso da eleição de todos os lados é: nossa, que eleição, né? Essa está bem complicada mesmo. Ela é marcada por algumas palavras, eu acho. Polarização, enfim, é uma palavra que todo mundo repete o tempo inteiro, mas uma que me chama a atenção é renovação. O tempo inteiro a gente fala em renovação, e muitas vezes em renovação pela renovação, sem inclusive discutir que renovação é essa. Mas a gente passou a considerar que renovar é preciso, tá? E eu acho que é impossível falar em renovação política sem discutir a origem do dinheiro das eleições. E por isso eu queria trazer aqui uma fala do Lawrence Lessig, que é um advogado americano, fundador do Creative Commons, que trabalha hoje com financiamento eleitoral, que diz que o financiamento eleitoral não é o problema mais importante do mundo, mas é o primeiro problema do mundo. Porque se a gente não resolve a forma como as eleições são financiadas, a gente mantém as mesmas pessoas nas mesmas posições de poder, tomando as mesmas decisões. E aí a gente não consegue fazer os avanços necessários para encarar a desigualdade social, as desigualdades de gênero, o aquecimento global, as mudanças climáticas, enfim, os problemas que realmente são relevantes no mundo. Então, esse é o primeiro ponto. O financiamento eleitoral não é o maior problema do mundo, mas é o primeiro problema do mundo. E aqui no Brasil a gente viu um problema muito grave. As eleições de 2014 custaram 5 bilhões de reais no total. E aí eu falo só de dinheiro declarado, tá? Porque no Caixa 2 foi muito maior. Sim, mas a gente não sabe quanto foi. Então eu não vou ficar estimando. As eleições custaram 5 bilhões de reais. Desses 5 bilhões, 1 bilhão veio de 10 empresas. Ou seja, 20% de todo o dinheiro que circulou nas últimas eleições veio de 10 empresas. Essas 10 empresas ajudaram a eleger 70% do Congresso Nacional, que é o Congresso que está hoje criando as leis que valem para a próxima eleição. Tá? Se a gente pensar uma bancada da JBS, ou seja, todos os deputados que foram eleitos com alguma doação da JBS, eu acho que eu nem preciso explicar para vocês por que uma doação da JBS é, enfim, problema, mas essa bancada tem o dobro do tamanho da maior bancada partidária da Câmara. Tá? São 162 deputados que foram eleitos com dinheiro da JBS. Se a gente pensar numa bancada do concreto, que são todos os deputados que foram eleitos com dinheiro de alguma construtora, isso é 42% da Câmara dos Deputados. Nessa democracia, o poder não emana do povo. Esse é o ponto número 1. O poder não emana do povo numa democracia que é financiada pelas empresas. Mas em 2016, na verdade em 2015, mas para as eleições de 2016, a gente fez duas mudanças que foram muito importantes. Número 1, a gente acabou com as doações de empresas nas eleições no Brasil. E número 2, a gente implementou o teto de gasto. Então, só para vocês terem uma noção de valores, esse ano o teto de gastos para a eleição presidencial é 70 milhões no primeiro turno e mais 35 milhões no segundo turno, em torno de 105 milhões no total. A última presidente eleita do Brasil gastou 350 milhões na sua campanha. Então a coisa estava escalando num ritmo exponencial, incontrolável, e o teto de gastos foi importante para dar uma segurada também nesse ritmo, porque estava ficando muito desigual a distância entre as campanhas grandes e as campanhas pequenas. Tá? Essa mudança foi muito importante e eu acredito que ela é positiva. Tá? Acredito nessas duas mudanças. O fim de doação de empresas, acho que deve ser doação zero de empresa, e o teto de gastos. E hoje o que resta, então, são 3 mecanismos de financiamento de campanha. Além do financiamento de empresa, que acabou, né, seria o quarto, a gente ainda mantém 3. O primeiro é o financiamento público. Então, o que aconteceu, só para vocês entenderem? Existiu o fundo partidário, que, enfim, é uma grana em torno de 800 milhões por ano, que é distribuído para os partidos para manter suas atividades partidárias, que são caras, tá? Manter um partido demanda dinheiro também. Então, não é como se só as pessoas estivessem lá na rede de pernas pro ar recebendo dinheiro público. Demanda dinheiro a atividade partidária. Agora, quando as eleições de 2014 custaram 5 bilhões, certo? Foi mais ou menos o mesmo patamar da eleição de 2012, que foi uma eleição municipal. Acabamos com a doação de empresa. O que aconteceu na eleição de 2016? A gente abaixou para um valor de 3 bilhões. Ou seja, a gente diminuiu 40% do gasto total nas eleições. O que os caras fizeram? Criaram um fundo eleitoral de 1,7 bilhão. E se você sabe fazer conta, você entende de onde veio esse 1,7, não é um número arbitrário. É simplesmente para repor o dinheiro que ficou faltando, que era o dinheiro das empresas. Então hoje você tem, além do fundo partidário, o fundo eleitoral, que só é distribuído no ano eleitoral para os partidos e tem 1,7 bilhão de reais. Tá? Essa é a segunda forma de financiamento.
A terceira é o autofinanciamento, que são os próprios candidatos doando para si próprios, né? O candidato coloca dinheiro na própria campanha. E a quarta é o financiamento de pessoas físicas. Então, seja pelo financiamento coletivo, pela internet, que as pessoas doam lá pequenas quantias por cartão de crédito ou boleto bancário, seja com depósitos na conta bancária do candidato, em que as pessoas podem doar até 10% da sua renda. E eu acredito que esses três modelos são corretos, são importantes. Eu acredito no uso do dinheiro na eleição, e eu posso explicar depois porquê. Acredito no autofinanciamento, posso explicar depois porquê. E acredito no dinheiro das pessoas. O problema é que os três hoje têm mecanismos que são muito perversos. O fundo público é grande demais e muito mal distribuído. O autofinanciamento não tem limite, então você favorece demais os candidatos ricos. E o financiamento de pessoas físicas, como ele é proporcional à sua renda, ele quebra o princípio básico da democracia, que é cada pessoa tem um voto. Como eu posso dar mais dinheiro se eu tenho mais dinheiro, porque meu limite é maior, eu tenho mais votos do que você nessa eleição do dinheiro, que acaba sendo muito importante para a eleição real, que é a eleição do voto. Tá? Existe uma correlação muito grande entre dinheiro gasto nas campanhas e os votos conquistados. Então eu acredito na coexistência desses três mecanismos, mas eu acredito que os três precisam de ajustes, que não são ajustes muito complicados, são ajustes simples, para que a gente realmente possa começar a falar em renovação na política no Brasil. Boa tarde. Nossas histórias vão ser mais próximas do que eu supunha. Bom, meu nome é Guilherme Simões Reis, sou professor da Escola de Ciência Política da Unirio. Tá? Enfim, eu acho que antes de falar de financiamento, mesmo tendo pouco tempo ali, né, o telefone ali me esperando, eu acho que tem que fazer um preâmbulo. Eu acho que tem duas formas que o governo representativo é tratado que são problemáticas. Uma com uma visão que eu vou chamar de moralista e outra com uma visão que eu vou chamar de tecnocrática. A visão moralista acha que a política, basicamente, as coisas não funcionam porque existe corrupção. Corrupção é a fonte de todos os problemas dos resultados da política. Então, na verdade, nosso objetivo é eleger os mais honestos que existirem. Nós temos que eleger os mais virtuosos, os mais santos, para se diferenciar dessas maçãs podres e então termos bons resultados. Estou criticando isso, não quer dizer que eu acho corrupção um problema pequeno, não é. Mas isso não pode ser o centro do debate político. Outra visão tecnocrática. A ideia é que é uma questão de que existe uma forma de governar que é a certa. Então os políticos se diferenciam em quem? Quem é mais competente, quem é menos competente para fazer essa única forma real de se governar. Também não é verdade. Existem formas muito diferentes de se implementar políticas. Óbvio que eu não estou dizendo que é pouco importante ser competente. Ser incompetente pode ter o melhor modelo de governança possível, o resultado vai ser ruim. Tá? Mas as duas formas, a moralista e a tecnocrática, ignoram uma coisa fundamental. Política tem a ver com disputa por recursos. E diferentes visões do que deve ser feito significam diferentes distribuições dos recursos. Né? Então, vou pegar dois exemplos assim, muito extremos. Tá? Se você tem um candidato que defende maior isenção para os mais pobres de imposto, maior cobrança para os mais ricos, um aumento geral da cobrança e mais serviços gratuitos para a população. Ou outro que defende que os mais pobres também paguem mais imposto, que os mais ricos tenham que pagar menos imposto do que pagam, que você tenha uma menor cobrança geral e que as pessoas paguem pelos serviços que usam. O resultado é completamente diferente das duas políticas. E isso você pode fazer roubando ou não roubando, você pode fazer com mais competência ou menos competência. Isso é muito mais importante do que a gente ficar discutindo se o candidato é honesto ou não honesto, que é importante, e ficarmos discutindo se é competente ou não competente, que é importante. Então, a minha visão fundamental quando a gente discute modelos de financiamento é uma coisa: tirar o máximo possível a influência do dinheiro sobre a política. E aí, a partir desse ponto, discutimos modelos de financiamento. Então, dito isso, eu começo a concordar pra caramba. Acho que foi fundamental acabarmos com o financiamento de empresa. As empresas, quando financiam, não é por amor à democracia, é um investimento. Né? Inclusive, aquelas empresas que mais ganham com contratos com o Estado ou com tipo de regulação estatal são as que mais financiam. Inclusive, as mesmas empresas costumavam financiar todos os candidatos competitivos. Elas não escolhiam um candidato que eles gostavam. Não, elas financiavam todos os competitivos, que é justamente para deixar o rabo preso. E todos os competitivos aceitavam, inclusive, porque senão eles não se elegem, e é um círculo vicioso.
né? Ao mesmo tempo, era comum, quando uma empresa percebe que o candidato vai ganhar, ela começa a doar mais para ele, enfim, é totalmente pernicioso. Não por acaso, bancos financiavam mais candidatos à presidência do que governadores, porque obviamente a questão de câmbio, de juros influencia mais, é mais importante a eleição nacional do que a eleição estadual. Não por acaso quem mais financiava a eleição para governador era empreiteira e por aí vai. Então, acabar com o financiamento empresário é fundamental. Tá? Dito isso, vamos para as questões mais difíceis, né? Que é a questão do... Obviamente, o financiamento público é uma forma de você tirar a influência do dinheiro. Mas, obviamente, tem uma série de questões de como distribuir esse financiamento, que é um problema que tem que ser discutido. Mas aí sobra a questão. E tiramos, se for exclusivamente público, as pessoas não podem doar e participar nessa forma. É uma questão de se discutir. Eu não sou fechado em relação ao financiamento tem que ser exclusivamente público ou ele ser misto. Eu sou completamente contra financiamento exclusivamente privado. Tá? Dito isso, no Brasil hoje o financiamento é misto, né? Nós temos agora esse recém-criado Fundo Especial para Financiamento de Campanha. Como ele é feito, se discute, né? Nós temos o fundo partidário e nós temos o horário eleitoral gratuito. Isso é parte do financiamento, gente. Os Estados Unidos, por exemplo, não tem horário eleitoral gratuito. Tem candidatos que querem acabar com o horário eleitoral gratuito. Sabe o que quer dizer acabar com o horário eleitoral gratuito? Quer dizer que só multimilionários podem comprar o horário na televisão para fazer campanha. Ou seja, voltamos ao poder do dinheiro na campanha. É fundamental ter o horário eleitoral gratuito. Como ele é distribuído novamente, discutimos. Acho que existe uma concentração muito grande mesmo. Tudo isso tem que ser revisto, tá? Como se distribui. Mas é fundamental tirar o poder do dinheiro. Tá? E aí, para finalizar aqui, discutir condições no caso da gente ficar com financiamento misto e não ficar com financiamento exclusivamente público. É fundamental o teto de quanto se pode gastar, que foi uma grande conquista. Acho que na maior parte das eleições ele deveria ser mais baixo do que é hoje, porque a gente tem que ter campanhas mais baratas, porque quem gasta muito está querendo algum retorno que não é, enfim, muito republicano. O teto de quanto o indivíduo pode gastar, e 10% é visível, 10% justamente, os mais ricos, 10% é diferente dos mais pobres, não é possível que os indivíduos possam doar de forma diferente, tem que ser muito mais baixo. Quem doa milhões está querendo algum retorno, não é possível dar tanto dinheiro numa campanha. Tá? Então nós temos que limitar o quanto que cada indivíduo pode gastar, isso inclui outro financiamento, porque alguém gastar rios de dinheiro, fortunas numa própria campanha, ele está querendo algum retorno depois desse dinheiro investido. Tá? Então, limitar o quanto cada um pode gastar na campanha e arrecadar, o quanto cada um pode doar, inclusive o limite total, que era, falando-se em 10 salários mínimos. O Temer, esse que assumiu a presidência de forma ilegítima, vetou, inclusive, o teto individual de gasto. Então, enfim, nós temos que limitar o quanto se pode doar, o quanto se pode gastar. Né? É isso. Então, financiamento misto é possível. Nós temos que pensar em como fazer esse gasto das pessoas para ter campanhas mais baratas. Tá? Agora, financiamento público é uma alternativa também se a gente fizer uma distribuição justa desses recursos. O importante é diminuir o poder de influência do dinheiro no resultado da política. Porque senão, justamente, quem tem mais dinheiro, que já tem vantagens, consegue que a política tenha resultados que beneficiem e a gente mantém o ciclo vicioso. Não, só queria fazer um comentário. Eu acabei colaborando com a assessoria legislativa na última mini-reforma eleitoral, né? Justamente na parte que fala sobre financiamento. E a gente conseguiu justamente incluir o teto de 10 salários mínimos, foi aprovado pela Câmara, e a gente tinha colocado também o teto do autofinanciamento. E aí, literalmente, o que aconteceu foi que o Temer deu Ctrl F no documento e vetou todos os artigos que tinham a palavra limite. Todos os artigos. Inclusive um outro artigo que era uma coisa nada a ver, de audiovisual, não sei o que lá. Apareceu a palavra limite, foi vetado. Então, só para vocês terem noção de qual é a situação. Sobre o fundo público, rapidinho, ele tem alguns problemas. Primeiro, na forma como ele é distribuído entre os partidos, né? Hoje é 1,7 bilhão, um terço fica com 3 partidos, um terço com outros 5 partidos e um terço com outros 27 partidos. Não faz nenhum sentido. Mas, além disso, como ele é distribuído dentro dos partidos,
Porque você dá o dinheiro para os partidos precisam ter autonomia para distribuir dentro, né, seus candidatos, óbvio. Óbvio que todo o dinheiro vai para os caciques dos partidos. Então não só não é possível falar de renovação entre partidos, mas não é possível falar de renovação intrapartidos com o fundo público atual. Porque é muito dinheiro. Na última eleição de 2016, a gente teve 0,1% da grana vindo de doações pela internet, que eram as doações de pessoas. A gente estima que esse ano a gente vai crescer 10 vezes, vai chegar a 1%. Ainda é irrisório, entendeu? Se pegar todo esse dinheiro, botar numa montanha e queimar, não faz diferença nenhuma no resultado total. Então não pode ser tão grande, tão mal distribuído. Vocês terem noção das incongruências que acontecem dentro dos partidos, existe uma lei que 30% das candidaturas precisam ser de mulheres, né? Porque senão os partidos não botam nenhuma mulher. Aí criaram a lei que 30% dos recursos precisam ser alocados em candidaturas de mulheres. Mas aí o TSE se tocou de um problema, que aconteceu em 2016, e ele se reuniu um mês atrás e botou uma nova regulamentação que está valendo esse ano, que é: candidatas mulheres não podem doar para candidatos homens. Porque senão os partidos dão para a candidatura da mulher e forçam a candidatura da mulher a doar para candidato homem, para burlar a regra. Então esse é o nível do que é feito com o fundo público nas eleições. Só complementar essa questão da mulher antes de entrar no ponto que eu queria falar, na eleição de 2016, 15 mil mulheres tiveram 0 votos, ou seja, pessoas que eventualmente nem sabiam que o nome estava lá ou concordaram em lançar suas candidaturas, mas sem nenhuma intenção de concorrer, só para cumprir as cotas. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre como é que funciona no mundo essa questão de financiamento misto, público ou privado. Na maior parte dos países, o financiamento é misto, tá? Mas um dos pontos que eu coloquei que me chama a atenção, como eu disse, 2 bilhões e 600, mais 600 milhões de tempos de televisão, para atividade que são, né, benefício fiscal para as emissoras, isenção de impostos para as emissoras. Eu acho que é um valor que me chama a atenção no país pobre como o Brasil, e comparando esse percentual do PIB, o Brasil gasta 70 vezes mais do que os Estados Unidos, 6 vezes, tudo bem que os Estados Unidos podem não ser parâmetro, né? Mas 4 vezes mais que a França e 6,7 vezes mais do que a Alemanha. Esses países todos têm financiamento misto, mas cada vez mais incentivam o financiamento privado. Você, na Alemanha, por exemplo, você não pode ter financiamento público maior do que privado. Eles têm uma regra que para cada euro que a pessoa consegue de financiamento privado, o Estado disponibiliza, se não me engano, 38 centavos de euro. Tá? Então, acho que é uma prática, como eu disse, a gente olhando para as principais democracias, o que funciona bem, existe um incentivo cada vez maior de financiamento privado, no caso, pessoas físicas, não só pelo financiamento, mas também para buscar um engajamento e participação da população. Falar algumas coisinhas, então, sobre isso. Antes, o tema aqui começou com a questão da mulher. Outra coisa interessante é que a quantidade de candidaturas impugnadas de mulher é estratosfericamente maior do que a de homens. E provavelmente isso acontece por causa de, enfim, as questões, a candidatura, os formulários, ser mal preenchidos justamente porque, na verdade, os partidos que querem ser eleitos estão só cumprindo cota. Então, vocês verem, o cenário é bem difícil mesmo de aumentar a participação feminina. Em relação ao horário eleitoral, eu acho que é um problema muito sério mesmo, isso que foi colocado agora, da isenção de impostos para emissoras. Mas o ponto é que justamente isso não é um argumento para a gente não ter horário eleitoral gratuito. Na verdade, é para não ter a isenção de impostos para as emissoras, dado que é concessão pública, né? Enfim, concessão pública é obrigar a emissora a gratuitamente disponibilizar o horário nobre para o horário eleitoral. Então, assim, é impressionante, isso é lobby, né? É lobby. Aliás, a quantidade de parlamentares que são proprietários de veículos de TV e rádio é estratosférico. Isso vem lá de trás, né? Sarney, enfim. Então, é óbvio. Agora, para além disso, eu acho que uma coisa que a gente tem que estar atento é que às vezes a gente pensa assim, quem tem mais capacidade de arrecadação consegue mobilizar mais as pessoas. Isso é parcialmente verdade. Porque ao mesmo tempo também é óbvio que quem tem mais dinheiro tem mais capacidade de doar. Daí a importância, de ter ao menos uma parte do financiamento público, e 2, de investir pesadamente em limitação, tanto de gasto do candidato, como de doação pessoal, inclusive de autofinanciamento. Porque é óbvio, candidatos que defenderem, por exemplo, isenção do imposto dos mais abastados,
na diminuição da carga tributária dos mais abastados. Eles vão doar uma fortuna para poderem pagar menos impostos depois. Aquele que não tem dinheiro, mal tem dinheiro para comprar comida, não vai doar nada. Candidatos que defendam isenção de impostos para ele, uma carga tributária assim, mais progressiva, vão ter muita dificuldade de conseguir arrecadar dinheiro para a campanha. Então a gente não pode perder isso de vista. Quem tem mais dinheiro tem mais capacidade de doar. Se a gente deixar que quem tem mais capacidade de doar influencie no muito resultado da eleição, vai se beneficiar. E quem tem menos capacidade de doar vai se prejudicar. A gente não pode nunca perder isso de vista. Pois é. Brigando de roda aqui. Exatamente. Mas, enfim, não é que você falou do autofinanciamento, acho que o autofinanciamento para mim é a parte mais maravilhosa da eleição. Você olha para os candidatos a presidente, só os de presidente já é uma maravilha, né? Henrique Meirelles botou 45 milhões do próprio bolso na própria campanha. 45 milhões, tá? Acho que é unânime aqui que é zero reais de qualquer outra fonte, colocou 45 milhões na própria campanha. Não pode, né? Você tem um caso, uma série de casos, mas você tem uma situação super bizarra nos cargos ao Senado, que é o seguinte: a chapa, o Senado funciona diferente da eleição para deputado, né? Cada senador tem uma chapa. Então, o senador, primeiro suplente, segundo suplente. Então, por exemplo, o Crivella, agora, quem são os senadores do Rio agora, né? Lindbergh, está terminando o mandato agora, e o suplente do Crivella, porque o Crivella virou prefeito do Rio, ele saiu, então teve um cara que foi carregado, que a gente nem sabe quem é, foi carregado junto com o Crivella e hoje é senador pelo Rio. E aí o que acontece? Você bota um cara milionário na sua chapa como primeiro suplente, ele doa para sua campanha porque ele é autofinanciamento, porque ele faz parte da chapa, então ele não tem limite nessa doação. Ele doa para sua campanha, você entra como senador, depois pega um ministério, uma secretaria, alguma coisa, e larga o cara lá com 0 votos no Senado durante 8 anos, tá? Porque o mandato do Senado é 8 anos. Então realmente é muito bizarro, é muito distorcido. Acho que todos concordamos que o autofinanciamento é um absurdo, né? O financiamento de pessoas físicas sem limite é um absurdo também. Tem um cara que deu 1.700.000 pro Álvaro Dias. Cara, vai amar o Álvaro Dias assim, né? Ninguém ama tanto o Álvaro Dias. O Álvaro Dias recebeu 5 milhões, pô, 1.700.000 foi de um cara só. Entendeu? Tem alguma coisa estranha nessa história. Mas para mim o grande ponto polêmico, enfim, polêmico não, né? Mas o grande ponto central é esse do financiamento público, né? Acho que os números que você passou de que a gente gasta 70 vezes mais do que os Estados Unidos, né? Em relação ao financiamento público, né? E aí eu acho que os Estados Unidos não são parâmetros. Na França, por exemplo, todos os candidatos têm direito ao mesmo tempo de TV. Então aqueles malucos, o candidato mais maluco de todos tem o mesmo tempo que os outros. O que também é bom, mas também é ruim, entendeu? Porque o fundo é mal distribuído, mas o Emael, democrata cristão, recebe 850 mil do fundo público. Será que a gente quer destinar 850 mil do dinheiro público para o Emael, democrata cristão? Será que se a gente quer distribuir melhor esse fundo, o Emael tem que ganhar ainda mais esse dinheiro? Então, não é uma discussão simples, né? Mas do jeito que está, certamente está favorecendo uma meia dúzia. Lembrei um ponto aqui, quando eu mencionei que para ter o financiamento 100% privado dos partidos, né, tanto a Receita Federal tinha que fazer uma fiscalização, o TSE também tinha que impor aí algumas limitações para permitir os gastos. Eu coloquei 3 medidas, eu disse uma que eu lembrei agora, né? É o seguinte: os partidos têm que ser fiéis às suas ideologias, tá? Então, até para existir uma fiscalização dos doadores, entendeu? Se não estão doando dinheiro depois querendo uma contrapartida qualquer. Então, acho que isso é super importante, que os mandatários sejam obrigados a seguir as ideologias daquele partido, que eles têm um compromisso com aquilo. Porque hoje o que a gente vê são os partidos sendo usados como legendas e a gente, em votações importantes no Congresso, a gente se depara com um partido, uma metade da bancada está votando contra, a outra metade está votando a favor, em assuntos completamente, né, importantes, que não poderia, não deveria acontecer. Eu concordo, idealmente os partidos têm que ser muito mais alinhados com as suas ideologias, mas como você metrifica entendeu? Como é que você mede isso e como é que você reforça essa lei? Porque, enfim, é meio complicado. Você tem razão, não dá para funcionar para tudo, tá? Mas, assim, algumas questões que o partido, alguns princípios e valores importantes dos partidos, certo? Acho que tem que ser mantido. Obviamente, isso não dá para funcionar para tudo.
né? Então, algumas questões aí mais polêmicas, então, enfim, alguns partidos não fecham questão sobre determinados assuntos, obviamente os mandatários serão livres para fazer suas votações, até porque o país é muito grande, então, eventualmente, a questão de costumes, por exemplo, acho que a tendência é que exista diferença de um estado para o outro, né? Mas acho que, assim, enfim, partido que, eu sou contra aumento de impostos, entendeu? Acho que os mandatários todos deveriam ser obrigados a votar contra, ou a favor. Não, eu acho que tem que votar a favor. Aquilo que o partido fechou questão, eles deveriam seguir. Quero só confundir um pouco aqui, porque esse dilema, né, por exemplo, da distribuição do fundo de campanha, a distribuição do tempo no horário eleitoral, tudo isso tem que ser muito pensado e é muito difícil dar uma resposta para fazer, justamente porque você colocar tudo igual incentiva, inclusive, a proliferação de partidos, a proliferação de candidaturas para conseguir recurso, não porque você realmente quer se avançar. Então é um problema muito sério, você conseguir tempo, então é muito ruim. Você usar muito o resultado das eleições, etc., você tende a reproduzir os mesmos resultados eternamente e você não tem chance de concorrência real. E qualquer coisa no meio do caminho, não é claro onde é o corte. Então é muito difícil resolver isso mesmo. Tá? Não estou aqui para dar uma resposta sobre o que fazer. É só para chamar a atenção para a dificuldade que é. Você deixar tudo igual, chances iguais de todo mundo, vai proliferar. Todo mundo vai querer dinheiro em tempo de TV. Você acha que tem partido de mais, que vários partidos não querem dizer nada? Vai ter muito mais partido não querendo dizer nada, porque todo mundo vai querer recurso em dinheiro e em tempo de TV. Ao mesmo tempo é isso, você usar muito o resultado, que está mostrando, que consegue voto, vão ser sempre os mesmos. Então, não tem solução óbvia para isso, é muito debate. Tem jeito. Eu só queria dizer que eu estou me sentindo um pouco só aqui, com essa cadeira vazia aqui, e pensando que talvez é fascinante, meio intimidador, ter a companhia de pessoas que têm pensado tanto sobre esse assunto antes. Então, eu queria que vocês soubessem que eu pensei quase nada sobre esse assunto antes, não tenho nenhum número para compartilhar e não acho que isso me invisibiliza de participar. Se você também é nessa situação, você não tem nenhum número maravilhoso para compartilhar, não pensou sobre, mas reconhece que esse assunto é importante, né? Talvez como essa pessoa que leva o setor, né? Não é o assunto mais importante do mundo, mas é o primeiro assunto importante, porque é aquela que acaba influenciando todos os outros. Por favor, entre na roda e compartilha ou o que você pensa sobre isso, ou sua confusão sobre isso, ou simplesmente faz uma pergunta para os três, para que a gente possa descobrir mais sobre o que está acontecendo. Por favor, a cadeira está vazia. Obrigado. Recentemente, eu estava acompanhando a polêmica do Uber na Câmara. Do Uber. E eu comecei a entender, perceber um pouco como que era instrumentalizado esse financiamento, esse interesse em cima dos candidatos e dos eleitos. Eu percebo que o Uber foi um ganho coletivo, né, em cima dos táxis que já vinham trazendo uma situação chata, né? Dos táxis que já vinham trazendo uma situação de mais monopolizada, né? E eu penso que talvez criações, não criações, mas as situações que o mercado cria acabam influenciando nas campanhas, né? Porque eles têm interesse, eles precisam rentabilizar os seus negócios e se tornam muito contundentes em cima da eleição, né? Eu confesso que às vezes eu fico um pouco cético diante de um exercício de excluir essas pessoas para que as pessoas que estejam nos processos de trabalhos que são mais alienadores venham a participar, né? Às vezes eu penso, para vocês que já têm um aprofundamento maior nisso, sindicatos ou empresas, interesses comerciais não seriam de fato
algo legítimo para influenciar a eleição? Será que talvez o exercício real fosse tentar democratizar o comercial, o comércio e as relações empresariais para que isso refletisse nas eleições? Não sei se consegui ser claro. Eu não sei se eu entendi perfeitamente a pergunta, mas eu acho que não. Eu acho que o mercado é uma ferramenta muito útil e muito interessante para lidar com o Sandel, que chama Por que não devemos entregar nossa vida aos mercados? Why we shouldn't trust our city drives to markets, é uma coisa assim. E do Michael Sandel. E ele fala um pouco sobre isso, assim, como o mercado ajuda a regulamentar, né? Ele se autorregula em certos aspectos. Então é interessante ter um mercado que, sei lá, um livre mercado, uns produtores de leite, sei lá, sabe, que eles possam competir pelo melhor preço, etc, etc. Pode ser bem interessante. Mas tem certos aspectos da nossa vida que não. E a eleição, principalmente acho que o papel da política é justamente esse, né? Então eu acredito no poder público, entre público e privado. Eu acredito mais na divisão entre particular, o que é meu, o assunto que pertence e diz respeito só a mim, e o que é comum, que é o assunto que pertence a todos nós. Porque, sei lá, se a Coca-Cola compra um terreno que tem uma fonte de água que irriga vários rios ao redor, esse terreno pode até ser privado, mas essa fonte de água é comum. Porque se a Coca-Cola poluir essa fonte de água, não importa se está dentro da borda imaginária que a gente criou para o terreno dela, mas não vai ferrar a vida de todos nós. Então eu acredito que tem certos aspectos da nossa vida comuns, né, que não podem ser entregues para o mercado. E a gente deixar que as forças do mercado regulamentem a eleição, regulamentem, enfim, o poder de quem pode conquistar mais votos na eleição, acaba tendo um resultado total muito pior para todos nós. E eu acredito que, inclusive, é isso que a gente faz hoje. Eu acredito que parte a nossa democracia é muito disfuncional por isso, porque até 4 anos atrás, ou seja, o Congresso que está eleito hoje, que está fazendo as leis hoje, foi eleito a partir das forças de mercado, das empresas que colocaram dinheiro nas eleições legalmente para botar os caras lá, enfim, aí a gente criou toda essa situação que é muito sustentável. Então, no princípio, eu acho que não, assim. Fazendo presídio nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, como foi aumentando o número de pessoas presas. É alguma coisa muito problemática. A quantidade de pessoas no cárcere está relacionada à lucratividade de empresários que estão administrando. Não é para isso, prisão. Assim, mesmo que você ache que a solução está por prender mais ou por prender menos. Assim, seja o que for, a sua visão sobre como é a segurança pública, saber que está relacionada à lucratividade de empresários não pode ser. Então, o lucro não pode definir o resultado da política. Então, funcionamento das empresas, beleza, vamos regular o funcionamento das empresas, mas elas não podem interferir no resultado das eleições. E elas financiando isso, elas financiam justamente aqueles cargos que podem dar retorno que interessa para os negócios delas. Isso aí é profundamente disfuncional. Só fazer um comentário rapidinho. Assim, só para dar alguns exemplos, né? Na última eleição a gente teve uma disputa aqui no Rio, né? Crivella e Freixo. No primeiro turno, Freixo e Pedro Paulo, né? Os dois arrecadaram, enfim, o Freixo arrecadou de pessoas físicas, né? Então ele teve R$650 mil de 6.500 pessoas no primeiro turno. Pedro Paulo precisou de 4 pessoas para ter os mesmos R$650 mil. 4 pessoas, tá? O dono do plano de saúde que atende a prefeitura, o cara que construiu o campo de golfe na área de proteção ambiental, o sócio do Cachoeira que comprou o Hotel Nacional e o Sérgio Cortes, que é o ex-secretário de saúde do Rio, que segundo o Garotinho, eu não vou discutir com o Garotinho nesse assunto, porque ele é muito mais especialista que eu, esse é o maior corrupto que já passou pelo estado do Rio. Então essas 4 pessoas deram R$650 mil para a eleição do Pedro Paulo em 2016. E aí, eu concordo com você quando você diz que não tem a resposta certa. Mas eu acho que a gente poderia traçar metas, eu acho que o caminho é a gente traçar metas do seguinte: qual é o equilíbrio que a gente quer? A gente quer que a grana das pessoas seja 0,1% da eleição? Não, a gente quer que seja 20%. E o do dinheiro público, a gente quer que seja 60%. E o autofinanciamento, a gente quer que seja 10%. Beleza.
E a partir daí a gente cria as medidas necessárias para equilibrar o jogo, entendeu? Porque de fato é muito difícil saber onde é o corte. Mas talvez a gente possa pensar qual é a situação que a gente olharia para o tabuleiro e falaria, não, acho que foi justo, acho que aqui fez sentido. E a gente vai criando os mecanismos para chegar nesse nível. Um momentinho, só por causa do tempo. Eu sei, não, mas eu quero só falar uma frase comentando isso. Eu acho, inclusive, que a questão do autofinanciamento deveria ser tratada equivalente ao financiamento de indivíduos. Eu acho que não tem porquê ter um valor maior para autofinanciamento. Eu acho que eu vou até além. Boa tarde. Eu, com esse painel aqui, eu cheguei à conclusão que a gente não sabe nada, perto de tantos especialistas, e que a gente escuta coisas, acredita e repete sem saber. Então, extremamente esclarecedor e incentivador para a gente se aprofundar. E aí eu vou querer construir aqui com vocês, não sei se tem lógica, eu vou construir, mas uma ideia do seguinte, quer dizer que sem dinheiro, você não, público ou privado, você não se elege. Uma primeira lógica, né? E a gente sabe, não sei o tamanho disso, por quanto os grandes grupos econômicos, os ruralistas e outras bancadas, elas conseguem colocar recursos e conseguem eleger e conseguem ser beneficiados com isso. Então, se isso tudo é verdade, eu fico pensando como nós podemos ocupar esse espaço. Como nós, aqui, mortais, que temos tantas coisas que nos interessam nas políticas públicas, que não nos atendem, podemos ocupar esse espaço diante desse quadro. Bom, eu sou a única que defendeu o financiamento 100% privado, mas vamos imaginar um mundo onde não houvesse financiamento público. Porque nesse seu cenário, é muito difícil, de fato, um novo entrante que não tem dinheiro entrar competindo com um candidato de um outro partido que já parte de, né, tem deputado, candidato a deputado federal, que o cara recebeu R$2 milhões para começar uma campanha. Então, um novo entrante que parte de zero e que é uma pessoa desconhecida, né, como é que as pessoas vão apostar nele, como é que ele vai arrumar o partido, né, não vai dar, digamos. Então, é muito difícil nesse cenário, mas imagine um mundo onde ninguém está recebendo esses valores altos de recurso público. Imagina que a competição é toda igual, tá? Cada um vai buscar seus próprios apoiadores e cada um vai ter que buscar seus próprios apoiadores baseados em quê? Nas suas propostas, na sua capacidade de ser um bom gestor. E assim, eu sei que existem exemplos concretos e reais da eleição de 2016. Existe um vereador, existe mais de um vereador eleito que, eu vou citar um caso que eu conheço bem, ele tinha 24 anos de idade, R$2.500 que ele tirou da poupança, até a metade da campanha ele fez com os amigos colegas de universidade, ajudando ele como voluntários, tá certo? Mostrou que era uma pessoa capaz, começou a atrair gente que não o conhecia para fazer doação de dinheiro. No final, ele conseguiu captar de apoiadores da metade da campanha em diante, ele captou R$120 mil, foi o 10º vereador mais eleito. Então, situações como essa acontecem. Então, assim, acho que a gente tem que acreditar. Por isso é que, mais uma vez, eu acho que o financiamento, você mencionou a campanha da Dilma e do Aécio em 2000. Deixa o jogo mais horizontal, né? Mas até agora, dos valores declarados, essa declaração tem um atraso, tá? Então não é o valor real, em tempo real até hoje. A última parcial foi há uma semana, mais ou menos. Mas até agora, dos valores declarados, a gente teve R$9 milhões doados pela internet, tá? No financiamento coletivo, no total das eleições. E os candidatos, o total dos candidatos já gastaram mais de 20 milhões financiando conteúdo no Facebook. Que agora a gente pode impulsionar conteúdo. Então também tem esses elementos, né? Parece que o Facebook nivela o jogo, mas não tanto, porque quem tem mais dinheiro consegue impulsionar mais os conteúdos, né? Me parece, por exemplo, que o elemento definidor dessa eleição é a mídia social, mas não a do próprio candidato, e sim as redes de páginas apoiadoras, digamos assim, dos candidatos, que têm muito mais agilidade para testar a mensagem, muito mais distanciamento para poder mentir, para poder falar coisas eticamente dúbias e tal. Então, os candidatos que têm redes já construídas de páginas e blogs, etc., que divulgam conteúdos a favor de si, são os candidatos que estão mais se beneficiando. Então, também não é só quando a gente transforma num deserto, numa terra de ninguém, cada um por si,
os mais fortes continuam prevalecendo de qualquer maneira. Então, você tem, por exemplo, hoje uma discrepância bizarra no Brasil, que as pessoas falam assim, por exemplo, tem candidatos, Meirelles, Amoedo, né, eles são muito ricos, isso significa que eles são bons administradores, então eles vão ser bons administradores da coisa pública. 0,06% da população brasileira é milionária. 20% dos prefeitos brasileiros são milionários, tá? 20%. Então o que falta não é milionário na política do Brasil. Se fosse 20% das cidades brasileiras, seria um paraíso na Terra, tá? 20% dos prefeitos são milionários. Isso significa que também e aí eu concordo com o que você fala, porque quem tem mais dinheiro normalmente tem amigos que têm mais dinheiro, tem contatos que têm mais dinheiro. Então não adianta só tirar as barreiras e deixar as pessoas competindo entre si, porque vai ter um Hulk ali no meio da galera que vai varrer todo mundo. Só completar um negócio rápido, porque completar mais não. Só para comentar, você comentou, né? O Meirelles, que são os dois maiores patrimônios, Meirelles e Amoedo. O Meirelles, de fato, colocou acho que 40 ou 45 milhões na própria campanha, o que ao meu ver não faz nenhum sentido, e a campanha não terminou. Amoedo colocou 20% do que ele está recebendo em doação. Ele deve fechar a campanha também, pelo que a gente viu de estimado, ele deve fechar a campanha em 5 milhões de reais. E são 70 milhões. É uma coisa um pouco mais coerente. Para cada real que entra, ele coloca 20 centavos. Só levantar a questão também, que eu acho que vai começar a ser cada vez mais forte, é o financiamento informal de influenciadores nas redes sociais. É uma coisa que eu acho que só começa a acontecer agora, mas tem sido uma surpresa para mim encontrar pessoas que estão fazendo a vida, colocando seus heads a favor de diferentes empresas e em certos momentos políticos também. A gente está entrando nos últimos 5 minutinhos, então quero ouvir seu comentário ou pergunta e pedir que as respostas sejam bem enxutas e, se possível, para incluir uma coisa factível que as pessoas que estão aqui nos assistindo podem fazer para avançar aquilo que cada um de vocês está propondo, se é possível. Oi, boa tarde, meu nome é Ellen, eu sou jornalista e já trabalhei com marketing político e eu estou com a cabeça fervilhando, né? Algo factível realmente é muito importante, mas eu fiquei pensando, você tinha comentado sobre o partido deveria ser condizente com a sua ideologia, né? Por exemplo, também porque realmente quem tem dinheiro é que vai comandar a nossa nação, né? Então, por isso que ele está sempre tão bem colocado. E eu fico pensando assim, será que o problema não deveria não ser o dinheiro, assim? A gente pode ter um outro tipo de regulação. Tem países, eu acho que não me engano, acho que não sei se é a Dinamarca, que a mídia, a imprensa, né, falando sobre a imprensa, ela é como se a gente pagasse um SUS aqui, né? Então a imprensa funciona dessa forma, você não tem financiamento de empresa, de publicidade. Então você tem uma mídia que pode ser um pouco mais crítica, acredito eu. Então eu fico pensando, será que talvez uma regulação além da questão do dinheiro, né? Porque é o dinheiro que comanda realmente, né? E hoje em dia a gente, você comentou sobre o Facebook, e a gente de manhã teve uma painel sobre fake news, falando muito isso, assim, que você está colocando várias ideias erradas, a população continua compartilhando aquilo, e eu acho que a gente acaba perdendo o pensamento crítico e a verdade também. Você acaba elegendo um presidente, um prefeito, pelo que você acha que é, não pelo que é verdade, ou porque eu como jornalista posso falar, eu posso escrever bem ou mal da pessoa, né, de qualquer maneira. Então, isso é uma linha muito tênue, muitas coisas na minha mente. Vou responder uma parte que você falou e já fecho, tá? Vamos lá. Nem todo mundo, tá? Nem todos os doadores para partido político, a gente não pode generalizar, né? A gente sabe que tem pessoas que doam, sim, principalmente as empreiteiras, a gente sabe como isso funcionou, né? A Lava Jato está aí para mostrar, a gente sabe como funcionou durante muito tempo, mas a gente também não pode generalizar. Nem todo mundo faz isso pensando, né? Porque eu quero um favor em troca. Assim. Tem pessoas que genuinamente apoiam partidos políticos, acreditando melhor para o país e até acreditando fazendo um investimento pessoal, mas assim, se o país melhorar, a minha empresa vai melhorar. Não necessariamente querendo um favor direto. Tá? Eu volto a dizer, quer dizer, o dinheiro, ele hoje, é muito importante sim, principalmente por esse critério de distribuição, que ele está muito errado. Então, como você falou, tem
MDB, PSDB, quanto que eles estão recebendo agora de fundo eleitoral, né? E mesmo assim, o que a gente está vendo no resultado dessas eleições é que não está fazendo tanta diferença. Quantos minutos o Alckmin tem em tempo de televisão, quantos milhões o PSDB tem de fundo eleitoral, fora as outras coligações que ele fez, e estão muito abaixo de outras, né? A gente está vendo que o dinheiro gasto nessa eleição, a coisa está mudando. Então, volto a dizer, quer dizer, um comentário para vocês. O único país que tem o financiamento 100% público é o Butão, tá? Que é uma monarquia constitucional desde 2006. Ele só participou de uma eleição, a primeira eleição, aliás, foi em 2008. Né? A maioria dos países, como eu mencionei, financiamento misto, tá? Poucos países também têm financiamento 100% privado. Eu sou uma forte defensora, neste momento no Brasil, para financiamento privado, para organizar, como eu disse, essa bagunça. Eu acho que o sistema político realmente está podre, tá? E, para fechar aqui, como você colocou, alguma coisa factível, né, para todo mundo que está aqui ouvindo, a maior mensagem, gente, vamos participar da política de alguma maneira. Se cada um acompanhar, se interessar, analisar os partidos, não as promessas que as pessoas estão fazendo, mas o que elas já fizeram, né, participar um pouco, escolher seu candidato, se cada um adotar um ou mais candidatos e doar, como você falou no crowdfunding, que são valores pequenos, totalmente possíveis, né, para a maioria das pessoas, pelo menos que estão aqui presentes. Acho que essa é uma ajuda, porque esse crowdfunding, você vê, foram alguns milhões, são doações super pequenas e já começa a fazer a diferença. Então, é o primeiro passo aí, porque eu defendo o financiamento privado. Quando você fala privado, é como empresa ou sem empresa? Vamos para as finais, né? Eu acho que a mídia é muito central, tem pela mesma razão que o financiamento é necessário, né? Porque é isso, então assim, não é melhor não ter financiamento nenhum, então não, porque as pessoas precisam saber também quem são os candidatos, quais são as propostas, o que está sendo discutido. Então, o grande desafio é pensar quanto de dinheiro é preciso para que as pessoas se informem sobre o que os candidatos estão fazendo. A gente sabe que só a mídia não vai ser suficiente. É preciso financiar as pessoas, material de campanha para ser distribuído, é preciso disso tudo. Então a questão é, certamente gasta-se muito, tem que gastar menos. Tá? Agora, o quão menos é uma coisa que tem que ser realmente estudada, porque não dá para imaginar que são extremamente baixo a ponto das ideias não poderem circular. Dito isso, obviamente, já percebemos que além da questão das financiamentos de empresas ser problemático, porque elas querem algo em troca, o fim dela já significou uma redução. Acho que tem que reduzir mais, mas já significou uma redução visível. Tá? Isso é importante. E factível, como eu falei, né? Eu acho que tem que limitar o quanto que cada indivíduo pode doar, inclusive o autofinanciamento tem que ser dado como um indivíduo a mais, o candidato. Tem porquê, o que ele pode gastar mais? O salário que ele vai receber, o que é? Não faz sentido lógico, ser dado como alguém especial, diferente dos outros financiadores individuais. E o máximo que é fundamental ter um teto mais baixo que o atual, provavelmente, de quanto cada candidato pode arrecadar ao todo para gastar. É fundamental para a gente baratear as campanhas e, enfim, não ter desigualdade entre candidatos mais ricos, com redes mais ricas, ou que defendem políticas que privilegiam os ricos. É isso. Sobre esse tema do autofinanciamento, eu acho que ele ainda não é totalmente resolvido. Eu acho que em alguns casos faz sentido sim, por exemplo, o teto ser, digamos, R$1.000 para as pessoas físicas e talvez R$10.000 para o próprio candidato, porque, enfim, pode ter algum candidato que pode ter 10 mil na poupança, mas tem muita dificuldade de arrecadar entre as pessoas, enfim. Mas concordo, tem que limitar essas coisas. E eu acho que das três, eu falei, né, são 4 formas de financiamento. Uma tem que ser zerada e já foi zerada. Ótimo, a gente tem que lutar para ela não voltar. Porque o problema não é só que o caminho ele é longo para frente, é que a qualquer momento a gente dá passo para trás. Então a gente tem que lutar para não voltar o dinheiro das empresas para a eleição. Tá? Os outros 3 a gente está perto, quer dizer, em 2 deles eu acho que a gente está muito perto, que é limitar ter um teto nominal, né, o valor que pode ser doado pelas pessoas físicas, e o teto nominal do autofinanciamento. Eu acho que a gente consegue passar isso na próxima reforma eleitoral. Isso favorece também alguns deputados, então não é tão difícil. E aí fica a discussão sobre o fundão. Ele não pode ser tão grande, não pode de jeito nenhum, porque aí é aquilo. Mesmo que eu consiga mobilizar muitas pessoas, mesmo que eu consiga fazer um baita financiamento coletivo, etc, é 1% do valor que roda na eleição. Não está fazendo diferença nenhuma. Então o fundo não pode ser tão grande, não pode ser tão mal distribuído.
Mas esse é um problema, porque quem faz as regras é quem foi eleito com esse dinheiro. Então imagina um campeonato que o campeão começa o próximo ano com mais pontos. E não só isso, é ele que faz as regras do próximo ano do campeonato. Esse é o nosso sistema político. Então tem que haver uma ruptura nesse ponto. Para a gente poder discutir o fundão, tem que haver uma ruptura. E ela não acho que vai acontecer a curto prazo. Eu acho que a coisa factível a se fazer é correr para as montanhas. Mas também não dá, porque o Daciolo está lá. O Daciolo está lá, então já está ocupado. Melhorou bastante nas pesquisas sem financiamento, né? O Daciolo, o único gasto declarado dele até agora foi a taxa que ele pagou do financiamento coletivo. Ele gastou zero até agora, nem comida, né? Ele come. Então assim, cara, eu acho que é um cenário... A coisa mais importante, na minha opinião... Bem, eu trabalho com financiamento coletivo, então doe para campanhas. Eu doei para 10 campanhas esse ano e, cara, faz sentido, é muito importante. E tem um ponto muito importante, duas coisas. Primeiro, você pode doar para mais de uma campanha, só pode votar em uma, você pode doar para vários. E você pode doar para pessoas de fora do seu estado. Então, tem a candidatura das muitas em Minas, eu doei para essas candidaturas das muitas, porque eu acredito na proposta, mesmo que sejam parlamentares de um estado diferente do meu, e eu não vou poder votar nelas. Mas enfim, acho que é importante doar, mas o mais importante é a gente passar a falar sobre isso. O tema financiamento eleitoral, e aí eu volto para a primeira frase que eu falei aqui para vocês. Não dá para falar sobre renovação sem falar sobre financiamento. E o financiamento pode não ser o maior problema do mundo, mas é o primeiro problema do mundo. Então a gente precisa passar a debater isso mais amplamente, para talvez criar um estágio onde a gente possa ter um debate sério, público, claro, transparente, para talvez fazer essas mudanças que a gente precisa. Maravilha, obrigado, gente. Muito obrigado.